A história comprovada da Primeira República do Brasil proclamando revoltas. Você sabia que a Primeira República no Brasil foi um grande evento comprovado de revoltas no Brasil, quando as ruas estavam cheias de pessoas falando sobre como o país deveria ser, líderes brigando entre si para ver quem iria mandar mais, e apesar de todos esses problemas, a Primeira República foi importante para o Brasil. Foi quando começaram a construir as bases do nosso Brasil moderno. Então, mesmo com altos e baixos, deixou um legado que até hoje sentimos. Enquanto isso, a sociedade estava mudando muito rápido, mais e mais pessoas estavam vivendo nas cidades e as fábricas estavam aparecendo. Os trabalhadores começaram a se unir em grupos chamados sindicatos para pedir melhores condições de trabalho, mas também houve algumas confusões tipo revoltas, as pessoas estavam com raiva e queriam mudanças. Houve até revoltas populares como a revolta da vacina e a revolta da chibata, que mostraram que nem todo mundo estava feliz com as coisas como estavam. Você já ouviu falar da época chamada Primeira República? É como uma incrível aventura que aconteceu no Brasil entre 1889 e 1930. Você sabe o que é mais legal? É que durante este período o Brasil passou por muitas mudanças, mudaram a forma de governar, saindo do sistema de reis e rainhas e entrando na onda da República. Mas nem tudo foi tão fácil, houve muitos desafios e confusões nesse caminho, as pessoas estavam se adaptando a essa novidade de governar sem reis e rainhas. Então, imagine a revolta que foi. Sabia que havia um grupo chamado Oligarquia Cafeeira que tinha um grande poder na política? Eles mais ou menos controlavam tudo devido ao café, que era super importante na economia naquela época. Mas nem todo mundo tinha voz nessa história, havia muita gente que nem sequer podia votar. De verdade, era como um jogo um pouco injusto. Falando de café, essa época foi uma loucura de desenvolvimento, especialmente nas regiões que produziam café como o Vale do Paraíba e o norte do Paraná. Mas olha, nem todo mundo se beneficiou disso, muita gente acabou ficando para trás, sem poder aproveitar o suposto progresso. E não termina aí, houve um grupo de valentes que lutaram por mudanças, queriam melhorias na política e na vida das pessoas, houve até algumas revoltas e movimentos muito barulhentos como o tenentismo e a revolta da vacina. E em toda essa história apareceram alguns heróis como Rui Barbosa e Santos Dumont, que foram muito importantes nessa luta. A Primeira República teve altos e baixos, mas deixou um legado enorme, moldou o caráter do Brasil de hoje com todas as suas lutas e aprendizados, é como uma daquelas emocionantes películas que adoramos ver uma e outra vez, mas na vida real. Hey, já ouviu falar da República da Espada? É como uma aventura incrível que aconteceu no Brasil lá pelos anos de 1889 a 1894. Naquela época, o Brasil estava aprendendo a ser uma república de verdade e quem estava no comando eram dois marechais super valentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esses caras estavam super ligados ao exército e por isso o povo chamava essa época de República da Espada, eles eram como os heróis da história, lutando com todas as suas forças para que as coisas funcionassem corretamente nesse novo modo de governar. Mas nem tudo foi um mar de rosas, eles tiveram que enfrentar um montão de problemas e desafios no caminho, houve muitas disputas políticas, pressões de grupos diferentes e até pessoas que ainda queriam que o império voltasse, imagina a confusão. A República da Espada foi um período muito agitado, com os militares tomando o controle da política brasileira, eles tiveram um papel crucial em toda essa história, influenciando na forma como as coisas funcionavam naquela época e até nos anos seguintes. Apesar de todas as confusões e dificuldades, a República da Espada marcou um ponto crucial na história do Brasil, foi um momento de grande determinação e coragem que ajudou a lançar as bases do Brasil tal como o conhecemos hoje, como uma nação independente e democrática. Então, essa história da República da Espada é como um filme de aventuras cheio de emoção e coragem que ajudou a moldar nosso país, é uma história que devemos lembrar e entender porque faz parte da jornada do Brasil em direção ao seu próprio destino. Sabia que em 1891 houve uma grande mudança no Brasil? Sim, foi quando começou a República e tudo virou de cabeça para baixo, os caras que estavam no comando decidiram fazer uma constituição como um livro de regras gigante para organizar tudo corretamente. Nesta Constituição decidiram que o presidente estaria no poder por 4 anos, 4 anos é como uma eternidade, mas isso mostrava que queriam garantir um governo sólido e duradouro. Mas também houve algumas coisas irritantes, as mulheres ainda não podiam votar, o que foi muito triste para muitas delas que estavam ansiosas para participar na política, e não só isso, até os soldados que não sabiam ler nem escrever foram excluídos das eleições, parece injusto, não é?
Apesar desses problemas, as eleições de 1891 foram um marco na história do Brasil. Foi a primeira vez que o povo pôde escolher seus líderes livremente. É claro que ainda havia muitas coisas a melhorar, como garantir direitos iguais para todos, mas foi um passo importante na direção certa. Toda essa história mostra como o Brasil estava começando a encontrar sua identidade como uma república recém-nascida. Foi um momento emocionante cheio de esperança para o futuro, e essas primeiras eleições e a Constituição de 1891 foram apenas o começo de uma incrível jornada em direção à democracia e à igualdade para todos os brasileiros. Sabia que a República Oligárquica foi como uma montanha-russa de emoções no Brasil, um período muito agitado que começou por volta de 1894 e sacudiu todo o mundo até cerca de 1930. E olha, não é à toa que essa etapa da história ficou marcada na memória do país. Então, imagine naquela época quem realmente mandava eram essas poderosas famílias de São Paulo, que tinham o café como seu grande negócio, e de Minas Gerais, que estavam na produção de leite. Esses caras eram como os donos do lugar e o que acabava acontecendo na política brasileira. Mas você acha que as coisas eram tão bonitas nos bastidores? De jeito nenhum, havia muita sujeira acontecendo, especialmente nas eleições. Era tudo uma farsa, desde a compra de votos até a manipulação dos resultados apenas para garantir que essas oligarquias continuassem no poder. E isso sem mencionar o chamado coronelismo, onde uns chefes locais mandavam e desmandavam nas regiões, decidindo quem ganhava as eleições e quem não ganhava. Então, com todos brigando pelo poder e pensando apenas em si mesmos, o país ficava de cabeça para baixo, os governos vinham e iam rapidamente sem conseguir fazer muito pelo povo. Era uma instabilidade política tremenda, uma confusão total. Mas olha, nem tudo foi desgraça nessa história, também houve seu lado positivo. Com tanto café e leite sendo produzidos, o Brasil até cresceu economicamente nesse período. As regiões dominadas por essas oligarquias experimentaram uma verdadeira revolução com melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida. Então, meus amigos, a República Oligárquica foi uma montanha-russa de altos e baixos, foi uma época cheia de brigas, revoltas e confusão, mas também de crescimento e avanços, e toda essa história nos ensina que é fundamental estar atento ao poder concentrado, participar ativamente na política e lutar por um país mais justo e igualitário para todos. Então, imagine lá pelos anos 1930, o Brasil estava em um verdadeiro furacão político. Era o fim da Primeira República, uma época um pouco louca em que o país estava como em piloto automático sendo controlado pelas poderosas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. E olha, essas famílias mandavam e desmandavam na política desde há muito tempo, mas então, de repente, tudo mudou, apareceu como um raio Getúlio Vargas. Foi todo um golpe que deu na política brasileira. Vargas assumiu o poder com uma aura de transformação, prometendo um monte de coisas novas e deixando todos de boca aberta. Acabou com essa história de só as mesmas famílias no poder e inaugurou uma nova era na política do país. E sabem o mais incrível? Getúlio Vargas foi lá e fez de verdade. Ele queria mudanças reais e não ficou só nas promessas. Foi uma avalanche de reformas e inovações que trouxe para a história do Brasil, mexeu nas estruturas do país de uma maneira que ninguém esperava. E assim, com Vargas no comando, o Brasil viveu uma revolução, foi uma verdadeira tempestade de ideias, projetos e mudanças, criou leis trabalhistas que ajudaram milhares de pessoas, reformou a economia e deixou o país em um ritmo acelerado de crescimento. Era como se o Brasil finalmente estivesse acordando para o futuro. E o mais incrível foi ver como o povo abraçou Getúlio Vargas. Muitos o viam como um verdadeiro herói, alguém que estava lá para lutar pelos direitos dos trabalhadores e fazer o Brasil crescer como nunca antes. Então, o desfecho da Primeira República e a ascensão de Getúlio Vargas foram um verdadeiro marco na história do Brasil. Foi um período de muitas emoções, desafios e conquistas que deixou uma marca indelével na trajetória do país e na memória de cada brasileiro. Uma reviravolta que mudou para sempre o rumo do nosso querido Brasil. Em resumo, a ascensão de Getúlio Vargas marcou o fim da Primeira República e o início de uma nova era na política brasileira. Seu golpe de poder trouxe consigo uma promessa de mudança e renovação que ressoou profundamente na sociedade da época. Com suas reformas e medidas inovadoras, Vargas deixou um legado duradouro que moldou o curso da história do Brasil. Seu liderança trouxe avanços significativos, mas também desafios e controvérsias, destacando a complexidade deste período de transição. No entanto, sua influência perdurou, deixando um impacto indelével na trajetória do país e na memória coletiva de seu povo. A ascensão de Getúlio Vargas representou mais do que uma mudança de governo, foi um momento de transformação fundamental que definiu o futuro do Brasil e sua identidade política e social.
E aqui fechamos mais um capítulo incrível da história. Até os próximos episódios, até logo!